É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Maro Silva. Desde já, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo o nosso vídeo, seja muito bem-vindo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E toda a galera que tá aí, ó, compartilha os nossos vídeos, dá aquele like, o seu dislike também. E lembre-se de clicar lá no sininho e assinar todas as notificações para receber os nossos vídeos. Vamos então começar o nosso vídeo de hoje. A pauta é bem interessante. Rússia vai invadir a Ucrânia? O que você acha? Bom, desde já, o que eu digo a vocês é o seguinte: a situação naquela região não é boa. Realmente a coisa está escalando cada vez mais. E agora, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fez o seguinte anúncio: que os cidadãos dos Estados Unidos, ali naquela região, que saiam de lá, né? Mas é o seguinte, pessoal, eu quero falar aqui com vocês isso aqui, ó. Já há algum tempo, a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, o Tratado Militar lá do Atlântico Norte, que tem ali os Estados Unidos, boa parte da Europa, a grande maioria da Europa, na verdade. Já há um bom tempo eles vêm falando essa questão de que a Rússia vai invadir, e tal e tal. E até agora nada. Porém, do outro lado, a gente tem a Rússia concentrando cada vez mais tropas na fronteira ali próxima à Ucrânia. E a tensão cada vez escalando mais e mais. O que acontece em relação a tudo isso? Do meu ponto de vista, eu vou buscar resumir aqui, mas de uma forma que vocês possam entender, porque senão esse vídeo vai acabar ficando realmente muito longo. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Vamos lá, para vocês entenderem o que está acontecendo ali na Ucrânia, primeiro vocês têm que entender o seguinte: Rússia e Ucrânia é algo, vamos dizer assim, entrelaçado, é mais ou menos como Minas Gerais. Minas Gerais é um estado, onde o próprio nome já diz, faz parte ali a região das Minas e aqui a região dos Gerais. Eu estou aqui no norte de Minas, né, a cidade de Manga fica aqui no norte de Minas, às margens do Rio São Francisco, norte de Minas, né? E essa junção desse território da região das Minas com a região dos Gerais formou o estado de Minas Gerais. Pode ver que até a questão de sotaques é diferente. Minas é um estado muito grande, maior inclusive do que países por aí. Isso mesmo. E você que está aí, ó, para efeito de comparação, se eu não estou enganado, Minas Gerais é mais ou menos do tamanho da Espanha. Você pode dar uma pesquisada aí e confirmar isso. Coloque aí nos comentários, tá bom? E seguindo o nosso vídeo, o que acontece? A Rússia, na verdade, ela tem um entrelaçamento histórico com a Ucrânia. Como assim um entrelaçamento histórico, Mário? Eu vou explicar para você. A Rússia, na verdade, ela surge aonde é o território da Ucrânia. É isso mesmo. A Rússia surge ali naquela região onde hoje é a Ucrânia. O Império Russo ele vai se expandindo, né? Vai se expandindo e se tornando, na verdade, Império Russo. E depois de muito tempo e várias guerras e tal, há essa separação ali, né, em várias repúblicas diferentes, em vários países, inclusive Ucrânia e Rússia. Então aquele povo ele tem um entrelaçamento histórico, uma ligação histórica muito grande, tanto que em algumas regiões da Ucrânia o idioma mais falado, a maioria da população é de origem étnica russa. A gente conhece também aquelas histórias do tempo da ex-União Soviética, onde eles colocaram propositalmente populações misturadas ali, justamente para enfraquecer qualquer tentativa de libertar-se do regime ali dos soviéticos. Bom, seguindo para frente, o que acontece? Durante a Segunda Grande G, Segunda Guerra Mundial, russos e estadunidenses, eles lutaram lado a lado para poder derrotar o bigodinho lá da Alemanha.
Inclusive o Brasil também lutou nessa guerra, ingleses, franceses, né? Franceses também lutaram. Uma série de países fez uma grande aliança para poder derrotar ali o eixo, que era basicamente formado por três países: Alemanha, Japão e Itália. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa-se então um novo período, o período ali da Guerra Fria. E essa Guerra Fria, a Rússia já tinha assumido ali, né, um novo status, vamos dizer assim. Aquela transição ali da Segunda Guerra Mundial para a Guerra Fria já era com a União Soviética. E o que aconteceu? Essa disputa de poder pela hegemonia mundial, tanto da economia quanto do militarismo, fez com que Estados Unidos e União Soviética começassem uma corrida armamentista desenfreada. Quando eu falo aqui União Soviética, vocês entendam basicamente como Rússia, mais aqueles estados ali ao redor, aqueles países ao redor, que fizeram parte aí desse conglomerado de países. Então, pessoal, é o seguinte: a Rússia, ela perde a Guerra Fria, ela acabou quebrando o regime socialista. A gente sabe que tem muitos problemas na hora de produzir riqueza e eles não conseguiram competir com os Estados Unidos, acabaram perdendo. Aí entrou outros motivos também. Os Estados Unidos fizeram uma jogada inteligente, os soviéticos acabaram caindo. Mas, para resumir, é isso: os soviéticos eles perdem a Guerra Fria e a União Soviética ela é desmembrada em várias repúblicas. Nessa época, os Estados Unidos e a OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte, eles... O que aconteceu? Eles estavam até um certo ponto e a Rússia estava do lado de lá, e aqui no meio existiam vários países, várias repúblicas que afastavam, vamos dizer assim, serviam como uma espécie de tampão, é o que a gente chama em geopolítica de estado tampão. Eles serviam para afastar, vamos dizer assim, a Rússia do lado europeu ali, da OTAN. Só que aí o que aconteceu? Muitos países que antes eram aliados russos passaram a integrar a OTAN, passaram a entrar na OTAN. Existia um pacto russo, soviético no caso, com esses países, que era o Pacto de Varsóvia. Vários desses países, a Polônia, por exemplo, era signatária do tratado, né, soviético, que era o Pacto de Varsóvia, outros países também, a Ucrânia, e por aí vai. E o que acontece? Esses países, com medo do jugo soviético voltar sobre as costas deles, com medo da Rússia invadi-los de novo, esses países começam a adentrar ali na OTAN. E cada vez mais esses países entrando na OTAN, e essa distância para a Rússia cada vez mais diminuindo. A última fronteira agora, naquela região ali, seria a Ucrânia. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, o que acontece? A OTAN faria fronteira ali com a Rússia. E os russos, sabendo disso, não aceitaram a entrada da OTAN de forma alguma, ou melhor, não aceitaram a entrada da Ucrânia de forma alguma na OTAN. E impuseram uma série de pesadas, eu vou dizer para você aqui, pesadas exigências, justamente para fazer com que a Ucrânia não entrasse de nenhum jeito na Aliança Militar do Atlântico Norte. Aí você fala, mas por que então que os russos não querem que a Ucrânia faça parte da OTAN só porque é vizinha dele? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, eu vou explicar para vocês. Vocês já ouviram falar da bomba atômica? Vocês já ouviram falar a destruição que ela causou em Hiroshima? Eu quero que vocês pensem no seguinte: imagina uma cidade de porte médio grande.
Para destruir uma cidade dessa, você precisaria fazer um bombardeio pesado, muitas bombas, vários mísseis. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, seriam lançados vários Tomahawks. No caso da Rússia, eles teriam que enviar vários mísseis equivalentes, vários Iskanders, por exemplo. Só que o que acontece nesse caso é muito dinheiro gasto, muito material bélico para poder fazer um estrago desse. No caso de uma arma nuclear, você usa somente uma e destrói completamente esse lugar. Para você ter ideia, uma cidade de grande porte, imagine aí São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, para ficar aqui no Brasil para entender melhor, poderia sim ser destruída com uma única bomba, um único míssil, vamos dizer assim, ou uma arma que chegue ali no local, se divida e essa única arma faça explosões ali simultâneas ou quase que simultâneas, destruindo uma cidade gigantesca inteira, deixando só os escombros e as cinzas ali naquele lugar. Esse é o efeito de uma arma nuclear. É por isso que a Rússia não quer de forma alguma a OTAN na sua fronteira. Para quem não sabe, países da OTAN, como Inglaterra e França, possuem armas nucleares no seu arsenal. Os Estados Unidos, junto com a Rússia, também não só possuem armas nucleares, mas são as duas maiores potências nucleares do mundo. Não dá para saber exatamente quais são as quantidades e as potências de todas essas armas, porque há muito secretismo nisso aí. Tem gente que fala que a Rússia tem mais bombas, outros falam que os Estados Unidos, mas o que realmente importa é que esses países eles são armados nuclearmente até os dentes e ninguém quer começar uma guerra, dado o tamanho desse poder de destruição que ambos têm nas mãos. Lembrando também que existem armas nucleares na Alemanha, que fazem parte ali da OTAN, que, se não me engano, são bombas dos Estados Unidos. Agora você imagina que essas armas terríveis possam ser colocadas ali na fronteira da Rússia. E aquilo que demoraria muito mais para chegar na capital, Moscou, por exemplo, ou em São Petersburgo, ou qualquer outra grande cidade russa ali, agora demoraria, sei lá, minutos para chegar até lá, dando tempo quase que nenhum para se preparar. Esse é o motivo pelo qual a Rússia não quer de jeito nenhum que a Ucrânia e alguns outros países entrem na OTAN. Então, olhando pelo ponto de vista russo, eles têm sim o direito de não querer que esses países adentrem na OTAN e fiquem ali do seu lado com um arsenal nuclear apontado para Moscou, para sua capital, para o seu país. Então, por esse ponto de vista, os russos têm sim o direito deles. Por outro lado, entra a questão dos países que sofreram na mão dos soviéticos, que sofreram na mão dos russos. Esses países não querem de jeito nenhum negócio com a Rússia, não querem mais ser maltratados, pisoteados, invadidos, massacrados pela Rússia. Então eles têm também o direito de entrar numa aliança militar que o pudesse fazer com que os russos se sentissem impedidos de invadir seu território. Então, pessoal, esses países também têm as razões deles para poder adentrar na OTAN. Os Estados Unidos e os países do oeste europeu, vamos dizer assim, aqueles ali que têm saída para o Oceano Atlântico ou que têm quase uma saída ali para o Oceano Atlântico, esses países, eles também têm medo. E quanto mais países entrarem ali nessa aliança, mais fortalecida a OTAN ficaria contra uma Rússia que se fortalece cada vez mais. Os Estados Unidos eles têm inclusive uma política muito interessante, que é a de manter o conflito longe de casa. Se você começar a pesquisar, você vai entender que
Os Estados Unidos começam guerras do outro lado do mundo, do outro lado do Atlântico, pelo seguinte: eles calculam que, se eles manterem os conflitos longe do território deles, o conflito não chega até os Estados Unidos, o que faz sentido. Só que para isso eles arrasaram países. Olha só o que aconteceu com o Iraque. Inventaram desculpas, entraram no Iraque e fizeram uma destruição terrível lá. Conseguiram derrubar Saddam Hussein, mas aí entrou uma coisa muito pior, que foi o Estado Islâmico. Não que Saddam Hussein fosse uma coisa boa, mas de certa forma pelo menos ele mantinha aquilo estabilizado. E olha o que virou o Oriente Médio depois disso aí. Quando a gente fala aqui em analisar alguma coisa, analisar essa situação, nós fazemos uma análise fria, sem puxar sardinha para um lado ou para o outro, que é certo, que é errado. E nós vamos aqui seguindo falando agora a questão atual. Será que a Rússia vai invadir a Ucrânia? Bom, já tem um certo tempo que o pessoal da OTAN, em especial os Estados Unidos, tem feito alertas de que a qualquer momento os russos vão invadir, que eles estão preparando um ataque de bandeira falsa para poder ter a desculpa de invadir a Ucrânia. Bandeira falsa, para quem não sabe, eu vou explicar de uma forma assim bem fácil, bem fácil de entender mesmo. Tipo assim, em se tratando de geopolítica, eu quero bater em uma pessoa, quero brigar com uma pessoa ali. Aí eu vou lá e provoco ela disfarçadamente sem ninguém ver. E aí vou para um lugar ali, eu faço essa pessoa saber que fui eu que mexi com ela e vou para um lugar ali onde todo mundo vai ver que essa pessoa vai vir atrás de mim e vai me atacar. Aí quando essa pessoa me atacar, eu posso até tomar o primeiro golpe ali e tal, mas eu vou ter a desculpa para poder ir à luta contra essa pessoa. Todo mundo viu ela me atacando primeiro. Então elas vão achar que a culpa pelo começo do conflito foi daquela pessoa, quando na verdade foi eu que fui lá e provoquei primeiro. Bandeira falsa em geopolítica é mais ou menos isso. É você inventar que foi atacado. Tem até o caso de países que atacam suas próprias tropas para poder depois ter a desculpa de poder contra-atacar, vamos dizer assim, ou atacar o inimigo. Bom, gente, os Estados Unidos, a OTAN em geral, dizem que a Rússia está preparando esse ataque de bandeira falsa aí já há algum tempo, ataque que não saiu até hoje. E assim, mais um agora, lembrando que a Alemanha, no meio disso tudo aí, está numa posição completamente desconfortável, porque apesar de fazer parte ali da OTAN, a Alemanha sobrevive, olha essa palavra, sobrevive através do gás russo. Com a questão do ambientalismo na Alemanha, eles diminuíram as usinas nucleares e também a queima de carvão para poder transformar em energia. Então ficaram muito mais dependentes do gás, que é mais limpo, mas deu esse problema aí de dependência, e eles estão utilizando o gás russo, que é o gás mais barato, através ali do Nord Stream, que é o gasoduto que leva o gás lá para a Alemanha. O que acontece com isso? Os alemães, eles... não só os alemães, né? A Europa em geral está no período do inverno. E a gente aqui é difícil entender isso, é difícil compreender isso, mas se faltar o aquecedor lá na Europa durante o inverno, é feio o negócio. Tem pessoas que vão morrer de frio, literalmente morrer de frio. São temperaturas negativas, neve, um verdadeiro, vamos dizer assim, entre aspas, inferno de gelo ali. Se não houver esse material para o aquecimento, esse combustível para o aquecimento, muitos europeus podem inclusive morrer de frio. Tanto que a Rússia começou a pressionar, buscando seus objetivos, nesse período, creio eu, que já pensando em utilizar o inverno como arma. Bom, olha só. Aí você para pensar, a Alemanha de certa forma é meio que o fiel da balança ali.
eles estão em cima do muro. Se por um lado eles gostariam sim de dar até uma provocadinha na Rússia ali, mas por outro lado eles são extremamente dependentes do gás russo por uma questão de sobrevivência. É tanto que Joe Biden ameaçou a Rússia com sanções e tal, de uma forma mais incisiva, e os alemães, não é bem assim, a gente pode conversar, tal, meio deram aquela desconversada. E para responder agora aquela pergunta lá do começo, eu não acredito que a Rússia vá simplesmente invadir a Ucrânia assim, do nada, por invadir e tal, porque a guerra ela é muito custosa. Se os russos invadirem realmente a Ucrânia em larga escala, em grande escala, buscando um conflito, isso poderia até gerar um atrito ali da Rússia com a OTAN de certa forma, e seria uma guerra em escala gigantesca. Não é isso que os russos querem. Talvez eles possam fazer invasões pontuais ou alguma coisa do tipo. E ainda, pessoal, tem uma outra questão. A Inglaterra, por exemplo, mandou muito dinheiro, muitos equipamentos, melhor dizendo, ali para a Ucrânia, para os russos colocarem os tanques, os soldados no solo ucraniano. Seria custoso. Fatalmente, em algum momento, a Rússia venceria. A gente sabe disso, mas seria muito pesaroso, muitas perdas, seria algo realmente um combate terrível. O que acontece então? Eu não creio na cabeça ali do Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Eu não acho que ele queira invadir a Ucrânia e começar um conflito em grande escala. Mas o que eu acredito é que ele está disposto a fazer isso, se necessário for, para conseguir as exigências que ele almeja. Eu não me lembro exatamente aqui todas as exigências, mas uma das que me ressaltam os olhos assim é que a Ucrânia ela não entre para a OTAN, justamente por essas questões. O Vladimir Putin não quer armas na fronteira dele. E aqui entra um outro motivo pelo qual me faz acreditar que Putin ele não quer invadir a Ucrânia. Há pouco tempo surgiu aí a conversa de que o Putin poderia colocar armamento nuclear ali na Venezuela e em Cuba, repetindo de certa forma a famosa crise dos mísseis lá da Guerra Fria. Lembra que a gente falou de Guerra Fria agora há pouco? O que foi essa guerra, essa crise dos mísseis? Foi quando os Estados Unidos ficaram sabendo que a Rússia tinha colocado, que a União Soviética tinha colocado mísseis nucleares apontando para os Estados Unidos ali na ilha de Cuba, ou seja, muito mais próximo do território dos Estados Unidos, com a visada limpa ali, só o mar na frente, fazendo com que rapidamente os disparos atingissem grandes cidades dos Estados Unidos e fizessem todo um estrago. O que aconteceu? Os Estados Unidos tiveram que negociar com a Rússia. Mas o que muita gente não sabe aqui no Ocidente, olha só como a história se repete, é que na verdade os Estados Unidos já tinham colocado mísseis, armamentos nucleares lá na Turquia. Isso mesmo, muito mais próximo ali da Rússia e tal. E aí os russos fizeram essa contrapartida, essa contra-estratégia, vamos dizer assim, de colocar mísseis ali em Cuba. E aí caiu a ficha do pessoal lá nos Estados Unidos e eles falaram, agora nós vamos ter que ter mais jogo de cintura aqui, vamos negociar e vamos tirar os mísseis ali da Turquia. E aí em troca vocês do lado daí vocês tiram os mísseis aqui de Cuba também. E assim foi feito. Essa crise de agora, ela é meio que um repeteco, é meio que um replay daquilo que aconteceu lá atrás. Os Estados Unidos colocando armamentos ali cada vez mais próximos da fronteira com a Rússia e os russos falando, se vocês continuarem, nós vamos colocar armamentos lá em Cuba e também na Venezuela. E aí nós atingimos vocês bem rápido, se for necessário. Isso é preocupante porque eu não sei
se o atual presidente dos Estados Unidos tem o mesmo jogo de cintura, vamos dizer assim, tem a mesma capacidade. Eu tenho sérias dúvidas sobre, sobre as capacidades, inclusive cognitivas, do atual presidente dos Estados Unidos, e não é brincadeira que eu estou falando aqui não. Eu tenho realmente dúvidas de que ele esteja completamente bem mentalmente. Falo sério. Bom, pessoal, é isso aí. Esses são os motivos pelo qual eu acredito que a Rússia não quer necessariamente invadir a Ucrânia, pelo menos não em grande escala. Talvez fazer algo mais ou menos como foi ali na região da Crimeia, onde eles anexaram um pedaço do território ucraniano. O Moisés, do Pátria e Defesa, ele fez uma análise interessante, onde ele falava justamente disso, que a Ucrânia poderia perder ali de 20% a 30%, talvez até um pouco mais do território, e proteger ali a capital, proteger Kiev e outra região, ou seja, perder um pedaço, mas se manter vivo, vamos dizer assim, mais ou menos como amputar um membro, um braço, uma perna, para poder se manter vivo, não deixar que a infecção se generalize e termine por matar tudo. Seria como perder o país inteiro, no caso. Eu também creio nessa possibilidade. Eu acredito que a Ucrânia vai querer se manter viva, ainda que perca mais um pedaço do território. Não acredito que a Rússia ela queira invadir a Ucrânia por completo, mas eu acredito que eles estão dispostos, a, se necessário for, fazer essa invasão em grande escala. Eu acredito no seguinte, que essa é a última opção, vamos dizer assim. Tem até uma frase em latim para isso, eu não me lembro exatamente como é a frase, algo mais ou menos como Ultima Ratio Regis, o último argumento do rei é a pólvora. Quem conhece de latim aí, por favor, me corrija nos comentários se eu falei errado, tá bom? O que acontece? Eu acredito que o Putin ali é meio como se ele fosse um imperador, assim como os Estados Unidos, assim como a China, de certa forma, também são impérios. O Putin também está ali no seu império e ele acredita no seguinte: se necessário for, para conseguir os nossos objetivos de manter as armas nucleares da OTAN longe das nossas fronteiras, nós vamos invadir sim, esse é um direito nosso. Isso é algo que o Putin acredita. Como eu falei para vocês, do outro lado, tem países que já sofreram nas mãos dos russos e não querem de jeito nenhum isso de volta. Então é um emaranhado muito complicado. E isso que eu falo aqui para vocês é sem torcida nenhuma. Não estou torcendo para os europeus, não estou torcendo para os russos, não estou torcendo para os Estados Unidos. Eu torço para que isso tudo se resolva da forma mais pacífica possível, para que não haja mortes ou que haja o mínimo de mortes possível. E outra coisa também, tem gente que está preocupado com a ida do presidente Bolsonaro na Rússia, essa visita que ele vai fazer ao Vladimir Putin. Isso aí eu até vou falar mais aprofundadamente em outro vídeo, esse aqui já está bem grande, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não creio, pessoal, que tenha realmente um problema de grande escala agora, então o presidente ele pode ir sim. Só que caso aconteça, não estou descartando também a possibilidade de acontecer, creio que o pessoal que já está lá vai mandar informações, já vai, sempre que você vai fazer uma visita, você é um chefe de estado, vai visitar um outro estado, mandar um outro país, é mandado pessoas ali primeiro para checar se está tudo certo, tal. Eu creio que se tiver realmente na iminência de acontecer alguma coisa ali, essas pessoas vão mandar mensagem ali, vão falar: ó, presidente, não vem não, porque a coisa aqui tá feia, o bicho vai pegar, traduzindo para vocês. Mas assim, essa mensagem não voltou, e esse é mais um dos motivos pelo qual eu não acredito que haverá uma invasão russa total e completa agora na Ucrânia. Bom, pelo menos é o que eu acredito. Só que, como eu falei para vocês, vou repetir aqui mais uma vez, acredito que, se for necessário para conseguir os objetivos dele, o Vladimir Putin vai sim fazer essa invasão aí e futuramente a anexação da Ucrânia, um pedaço da Ucrânia, ou seja lá o que for.
Bom, gente, eu quero agradecer aqui a Deus, agradecer a cada um de vocês, especialmente você que ficou até agora assistindo esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esquece, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha os nossos vídeos para distribuir. Nosso canal ainda não é monetizado, então o YouTube ele não entrega quase nada aí dos canais que não são monetizados. Eu conto com você para fazer esses vídeos, esse canal ir para frente. Você que ainda não deu o seu like ou o seu dislike, ó, deixei a sua marcação como gostei ou não gostei, isso ajuda a gente a melhorar. Você que ainda não comentou, comenta aí, fala o que você acha. Fala, você acredita que os russos vão realmente invadir a Ucrânia agora? Ou você acha que não? Deixa aí o seu comentário, isso ajuda aqui também. Marca o sininho das notificações para receber os nossos vídeos e é isso aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera. Abração. Fui!